O meu nome é Pedro e você está muito bem-vindo ao canal Xkart Prime. Antes de mais nada, eu já quero pedir desculpa porque eu realmente acabei enrolando para postar esse vídeo, mas é porque aconteceu o seguinte: eu fui fazer uma corrida e não ficou legal, então eu tive que ir em outro dia para fazer outra corrida para aí sim ficar mais interessante para vocês. E para não dizer que eu não aproveitei nada do primeiro vídeo que não ficou interessante, eu separei duas voltas para dar algumas dicas para vocês que estão assistindo. Antes de mais nada também, para as duas corridas eu peguei dois karts com desvantagem. A primeira corrida eu fiz sozinho, mas o kart tinha uma grande desvantagem que eu vou explicar para vocês. E na segunda corrida eu fiz com outras 3 pessoas, que também peguei o kart com desvantagem e larguei em último. Mas antes da corrida começar, já curte o vídeo, segue o canal e compartilha para ajudar na divulgação. Certo, essa foi a primeira corrida. Como vocês podem ver, tem algumas partes da pista que tá meio molhado e tudo mais, o que já acaba dificultando um pouco. Porém não é a pista inteira, atenção nisso. Só que qual foi a verdadeira desvantagem? A verdadeira desvantagem é que o pneu da frente do meu kart tava um bom e o outro ruim. E quando fica desse jeito, acaba por ficar de uma forma meio ruim para você fazer a curva, dependendo de qual pneu tá bom e qual pneu tá ruim. Então, como vocês podem ver, quando eu vou fazer uma curva para a direita, acaba abrindo demais. Tanto que nessa parte eu quase bati ele, mas acabava abrindo demais. Enquanto para a esquerda, para a direita, aliás, eu tava fazendo a curva com o pé fechado no acelerador. Não precisei nem soltar o acelerador. Então isso acabou acontecendo. Já nessa, o problema foi bem semelhante, só que não foi a roda. O problema dessa foi o próprio chassi do kart, que acabava me atrapalhando um pouco na curva para esquerda também. Então aí foram 5 minutos, se não me engano, de tomada de tempo para fazer o grid. E depois eu larguei em último, né? E depois foi a corrida principal, na qual eu acelerei algumas partes para não ficar muito tedioso para vocês. Então vou colocar uma musiquinha e falou! Certo, a primeira dica foi basicamente para vocês sempre olharem os pneus para você ter uma noção de como o kart vai funcionar. A segunda já é agora, porque perceba como eu pego o vácuo. Eu simplesmente entro atrás do cara que está na minha frente. Esse kart dele, se eu não me engano, tem uma vantagem no motor, porque se eu não me engano o motor desse kart é novo. E isso então, quando eu chegava numa reta, ele conseguia ter vantagem. Porém, quando eu entrava atrás dele, eu pegava o vácuo e isso não me deixava que eu distanciasse muito. Então, é uma regra muito básica de qualquer tipo de corrida, em jogo também tem muito isso, que é a questão de pegar o vácuo, você se manter atrás do cara que está na sua frente. Lógico que se ele cometer um erro, você não vai acompanhar ele no erro. Você vai reparar o erro dele para conseguir ultrapassar ele. Nesse caso também, você pode reparar que o traçado é mais importante mesmo do que a própria potência do carro. Porque se você tiver um carro muito bom, mas não saber o traçado certo, alguém com um carro um pouco pior já consegue te passar, sabe? Então, nesse caso, quando você vai fazer uma corrida, se você já conhecer a pista, perfeito. Se você não conhecer, a melhor forma de você pegar mesmo, conseguir fazer um bom tempo, é você estudar a pista que você vai correr. O que eu falei desse kart também, na última corrida que eu mostrei lá, as 2 voltas, você vê que eu não conseguia fazer nenhuma curva meio fechada, né, para a esquerda. Eu sempre acabava abrindo muito. Com esse kart, algumas eu já consigo fazer fechada e algumas outras eu não consigo. Isso se deve realmente por causa do chassi do próprio carro, porque o lado esquerdo era um pouco mais levantado do que o direito.
Nesse momento foi quando a corrida parou, porque nós iríamos fazer o grid, que foi logo após a tomada de tempo. Então, nesse momento, tá vendo quem conseguiu o menor tempo para ver quem fica primeiro e quem fica por último. Eu, no caso, decidi largar com uma grande desvantagem, não só em último, mas eu fiquei lá atrás. Vocês vão ver. Aí nesse momento eu só dei o sinal para mostrar que eu já estava pronto e logo em seguida o semáforo já abriu, então foi a largada. Na largada é o seguinte, se a pista estiver cheia, se você vê que você não vai conseguir segurar, não vai conseguir ficar tranquilo lá no meio do pessoal, a melhor coisa que você pode fazer é realmente você sair do meio e tentar recuperar a posição depois. Porque senão vão ficar te batendo, você vai acabar se machucando. Se você vê que você não consegue aguentar essas batidas, a pressão, o melhor que você pode fazer é realmente sair e tentar recuperar depois. Nesse momento também eu acabei esbarrando no cara que estava na minha frente, até pedi desculpa ali, mas aí ele só deixou e eu fui. A questão do kart é que você precisa sempre estar se adaptando. Então um bom treinamento, que inclusive eu vou começar a fazer semana que vem, é você sempre fazer um rodízio de kart, você trocar. Porque uns karts são melhores e outros são piores. No campeonato é tudo sortido. Então você precisa já ter uma noção de como se adaptar para cada situação. E nem nesse caso, o chassi estava meio inclinado para cima. Então tava me atrapalhando para fazer curva para direita. Então eu tinha que pegar e entender de alguma forma como que o kart funciona em cada curva para eu conseguir fazer a curva de uma forma melhor. No outro caso o pneu tava ruim, aí já não tem muito o que fazer, né? Mas repare como que esse kart 26 ele ganha vantagem de todo mundo nas retas. Sempre que tem uma reta ele consegue ganhar muita distância, mas eu sempre me mantinha atrás justamente para pegar o vácuo e na primeira oportunidade que eu tenho eu ultrapasso, que é assim que você deve fazer em toda corrida. Passou uma moto muito alta aqui, eu espero que não tenha atrapalhado. Vocês vão ver que logo ali na frente eu quase ultrapasso ele, mas por que isso acontece? Isso acontece porque ele chegou muito fechado na curva, então ele acabou abrindo demais na saída e eu consegui quase ultrapassar. Porém o kart dele tinha vantagem no motor e ele conseguiu me alcançar de volta. Mas como eu estava por dentro e a próxima curva era para a esquerda, eu tinha vantagem para a ultrapassagem. Logo nessa curva aí na frente, ele acaba esbarrando no pneu e eu quase bato. Por um ato realmente de reflexo, eu só consegui virar e passei de boa por ele.
E aqui chegamos ao final de mais uma corrida. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui e eu peço a vocês que estejam comentando o que falta aqui que eu posso melhorar. Afinal, esse conteúdo é para vocês. Mas enfim, obrigado e até mais.